Você sabe como está a corrida para presidente 2026? Então fica nesse vídeo até o final para mais uma pesquisa presidente 2026. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Brasil, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Professor Euriberto Júnior com vocês para mais uma pesquisa, desta vez uma pesquisa para presidente 2026. Se você gostar, clica no joinha. Também não esqueça de inscrever-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém. Lembrando para você que o nosso canal não é da direita, não é da esquerda, não é do centro, mas é um canal que visa falar de política, gestão pública e pesquisa. E vamos aos números. Este levantamento do vídeo de hoje foi realizado pelo Real Time Big Data, que ouviu entre os dias 28 e 2 de março, 28 de fevereiro e 2 de março, 2.000 pessoas. E tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Está registrada no TSE sobre o número 09353 E vamos aos números. Cenário 1 de primeiro turno. Luiz Inácio Lula da Silva lidera essa pesquisa no cenário 1 de primeiro turno, com 39%, vindo logo em segundo lugar, Flávio Bolsonaro do PL com 32%, Ratinho Júnior do PSD, 9%, Romeu Zema do Novo, 2%, Aldo Rebelo do DC, 2%, Branco e Nulo, 7%, não sabem, não responderam, 7%. Cenário 2 de primeiro turno. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera o cenário 2 nesse levantamento do Real Time Big Data com 40%. Vindo em segundo lugar, Flávio Bolsonaro, do PL, com 34%. Eduardo Leite, do PSD, 4%. Romeu Zema, do Novo, 3%. Renan Santos, do Missão, 2%, Aldo Rebelo do DC, 2%, Branco e Nulo, 7%, não sabem, não responderam, 8%. Então, no cenário 2 de primeiro turno, Lula, 40% e Flávio Bolsonaro, do PL, 34%, a diferença aí de 6 pontos percentuais para Lula. Cenário 3 de primeiro turno. No cenário 3 de primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera este cenário, essa pesquisa com 40%, vindo logo a seguida do Flávio Bolsonaro, do PL, com 35%, Ronaldo Caiado, do PSD, 5%, Romeu Zema, do Novo, 3%, Aldo Rebelo, do DC, 2%, Renan Santos, do Missão, 2%, Branco, nulo, 7%, não sabem, não responderam, 5%. O Instituto Real Time Big Data também fez levantamento de segundo turno. E vamos ao cenário 1 de segundo turno. Luiz Inácio Lula da Silva teria 42% no segundo turno, vindo Flávio Bolsonaro do PL com 41%. Segundo turno, cenário 1, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, 42%, e o Flávio Bolsonaro, do PL, com 41%. Branco e nulo, 10%. Não sabe, não responderam, 7%. Cenário 2 de segundo turno. Luiz Inácio Lula da Silva lidera com 42%, vindo logo a seguida do Ratinho Júnior com 39%. Ratinho Júnior, do PSD, 39%, branco e nulo 11%, não sabem, não responderam 7%. Aprovação do governo Lula. O Instituto também fez uma pesquisa sobre a aprovação do governo Lula. Desaprova o governo Lula, 51%. Aprovam, 44%. Considero a gestão de Lula péssima ou ruim,
46% considera a gestão de Lula ótima e boa, 26% segundo o levantamento do Real Time Big Data. Então, a desaprovação, 51% de eleitores, dos eleitores que desaprovam o governo Lula, 51%, e aprovam 44%. Bom, minha gente, está aí a mais nova pesquisa do Real Time Big Data, que ouviu 2.000 pessoas nesse finalzinho de fevereiro e início de março. O que é que a gente tira como lição e o que é que quer dizer esses números? Em primeiro lugar, eu quero chamar sua atenção para esse primeiro aspecto. Os números dessa pesquisa, desse levantamento do Real Time Big Data que acabamos de divulgar, mostra claramente uma estagnação do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que concorre à reeleição pela quarta vez, né? Candidato pela quarta vez e reeleição. Os números mostram claramente, tanto de cenário de primeiro turno, mesmo tendo alguns números percentuais à frente, mas do ponto de vista geral, esses números demonstram uma estagnação de Luiz Inácio Lula da Silva. Na nossa simples e humilde opinião, o PT e a esquerda passa nesse momento um momento crítico, um instante bastante crítico, que se não correr no tempo, não correr contra o tempo, terá muita dificuldade de vitória nas eleições de 2026. Por quê? Porque os números mostram que a candidatura de Lula está estagnada. Segundo aspecto importante nesses números é que o candidato Flávio Bolsonaro do PL continua no seu crescimento e demonstra uma candidatura competitiva. Terceiro aspecto importante nessa pesquisa é a desaprovação. Segundo o Real Time Big Data, 51% desaprova o governo Lula. Então, o que é que significa, sintetizando tudo? Polarização, estagnação de Lula e do PT e também uma consolidação, mais uma pesquisa em que confirma a consolidação da candidatura de Flávio Bolsonaro, colocando este empate com o candidato do PT. Se você observar, margem de erro, no segundo turno nós teríamos 42 para o petista, para Lula, e 41 para Flávio Bolsonaro, ou seja, um empate técnico dentro da margem de erro. Vamos acompanhar, vamos esperar as futuras pesquisas. É a quarta pesquisa para presidente que traz a mesma informação, um empate técnico. Se as eleições fossem hoje, início de março de 2026, nós teríamos aí um empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Flávio Bolsonaro. O PT, neste momento, tem dificuldade e precisa estabelecer estratégias. Não é? Tem estado brasileiro, por exemplo, que o PT vai apoiar 2 palanques, até 3 palanques, no afã de somar e trazer um resultado satisfatório no somatório geral. E isso é perfeitamente compreensível. Estes são os números do momento. Não significa que essa é a tendência, mas o PT precisa correr contra o tempo para deixar essa estagnação e passar a ter um crescimento mais aplausível. Me parece que 51% de desaprovação significa na prática que os eleitores não estão conseguindo entender a mensagem que a esquerda brasileira está querendo passar. Nós estamos no terceiro mês de 2026, 4 pesquisas que sinalizam a mesma coisa, empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, 42-41, levando em consideração mais de erro, que é 2 pontos percentuais nessa pesquisa. Por outro lado, Lula se esforça para formar um palanque em São Paulo, porque historicamente quem consegue ganhar em São Paulo
tem mais tranquilidade na disputa nacional. Vamos acompanhar uma eleição muito acirrada entre direita e esquerda. Polarização é o que esses números, é o que a gente pode identificar nas entrelinhas. Estagnação neste momento do candidato do PT e consolidação da direita através do candidato Flávio Bolsonaro, colocando um empate técnico entre os mais preferidos nas pesquisas. Isso é tão visível, é tão perceptível, essa estagnação de Lula, que o Ratinho Júnior, do PSD, consegue 39% num cenário de segundo turno, segundo esse levantamento. 39% para o Ratinho Júnior e 43% para Lula, ou seja, uma diferença de 4%. Isso é algo que chama-nos atenção. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Além da desaprovação, nós temos aí um candidato também que se diz de direita ou de centro-direita, não sei, não é? Mas um candidato que consegue, num cenário de segundo turno, estar com 39%. Eu chamo sua atenção para isso. Ele se destaca dos três aí que o Kassab colocou. O Ratinho Júnior, governador do Paraná, consegue se destacar, tendo aí uma diferença muito pequena, muito, ainda que numericamente Lula na frente com 43, mas ele está com 49, se a gente considerar mais de erro aí, 39, 43, 39, não é? É um candidato que consegue também demonstrar nessa pesquisa, não é? Uma colocação privilegiada, extraordinária, eu diria extraordinária, não é? Muito embora que essa tendência de terceira via é praticamente nula, morta. Mas o campo continua aberto, falta 7 meses para as eleições. Se o PT, se a esquerda se reorganizar, colocar toda a experiência, mudar a comunicação e tentar persuadir o eleitor através da sua mensagem, talvez consiga reverter esses números, não é? E nós não temos mais empate técnico e mostrarmos daqui para frente um cenário completamente diferente ou uma pesquisa totalmente diferente. Mas se as eleições fossem hoje, haveria um empate técnico entre Flávio Bolsonaro, que é o candidato de direita que mais se destaca, empatado tecnicamente, dentro da margem com Luiz Inácio Lula da Silva. Pela experiência de Lula e pela inexperiência de Flávio Bolsonaro e também agora do Ratinho Júnior, não é? Com a diferença apenas aí de 4%, eu chamo a sua atenção para isso, não é? Dá para a gente sentir e constatar que a esquerda brasileira, neste momento, especificamente o PT, passa por alguma dificuldade, tem uma certa dificuldade em destravar esses números, demonstrando esse cenário. Mas como a gente sempre fala aqui na política partidária, nada é permanente, exceto a mudança. Vamos aguardar, vamos acompanhar, compartilhe se você gostou esse vídeo com alguém, porque aqui nós trabalhamos por uma sociedade mais justa e mais livre, entendendo que o poder emana do povo. Se você gostou, um forte abraço, clica no joinha, clica no sininho, compartilhe esse vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo.